And whenever just something is burning in your heart, not to go there to argue now, not to go there to fuss, but to go there to worship. Wow. And to go home refreshed. Isn't that a wonderful life? How many has experienced that? Let's see your hand. Amen. Praise God. That's right. Let us sing that. Peace, peace. Peace, wonderful, coming down from the Father above. Sweet over my spirit forever. In the fabulous billows of. I want you to do something now. Everyone who's sitting right next to you, shake hands with them. Say, God bless you, brother, sister. I want to meet you in heaven. Amen. Coming down from the Father above. Sweet over my spirit forever. Oh, my. In the fabulous billows of down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I died. There to my heart was the blood that glory to His glory to His name. Glory to His precious name. There to my heart was the blood of glory to His name. Now, while we sing the next verse, I want the sick could line up right up here now for the prayer, right over on this side. Now, I want the ministers, if they'll come forth now to help us pray for the sick. Line up on the right-hand side, come around this way. That's right, over on the right side. Those to be prayed for. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly alive in Thee. There at the cross where He held me. Glory to His glory to His precious name. Glory to His precious name. There through my heart was a love. Glory to is the old shepherd, is the old shepherd, my glory, is the old shepherd. Get on, Lord, get on, Lord. It has landed my
did my old father get on board? Get on board. Is the old ship of Zion? Is the old ship of Zion? Is the old ship of Zion? Get on board. Get on board. Seen a mysterious sight. Outro dia eu vi algo misterioso. A good friend of mine, a friend of Jack Moore, Bom amigo meu e amigo de Jack Murray, John Sherritt. The Lord blessed him. The first part of the ministry, John Sherritt. O Senhor o abençoou na primeira parte do ministério. he had no children. Ele não tinha nenhum filho. He worked for 25 cents an hour busting concrete on the street. Ele trabalhava por 25 centavos a hora, quebrando concreto na rua. He come to the meeting. The Lord blessed him. Ele veio à reunião. O Senhor o abençoou. Got 5 children. Now he owns half of Phoenix. Teve 5 filhos e agora é dono da metade de Phoenix. Gives about 2 or 3 million each year to the Lord. E dá cerca de 2 ou 3 milhões cada ano para o Senhor. I was standing on his farm not long ago, one of them, where he had 1,500 Mexicans working steady. Eu estava na sua fazenda há não muito tempo atrás, em uma delas, onde ele tinha 1.500 mexicanos trabalhando fixo. And a whole county of nothing but cotton, potatoes, county after county. E toda a região cheia de algodão e batata, terras e mais terras. He owns them himself. 15 years ago was getting a quarter hour for breaking concrete. Ele é o proprietário delas, apenas ele. E há 15 anos atrás ele ganhava 25 centavos por hora quebrando concreto. He trusted God. Ele confiou em Deus. I was looking at one of his trees and it had so many different kind of fruit on it. Eu estava olhando para uma de suas árvores e tinha tantos tipos de frutas diferentes ali. He has great citrus orchards. Ele possui grande pomar cítrico. I said, Brother Sherritt, what about that tree there? E eu disse, irmão Sherritt, e aquela árvore ali? He said, Brother Branham, it's got all kind of fruit on it. Ele disse, irmão Branham, ela tem todo tipo de frutos nela. So it's got lemons, it's got, I see tangerines, tangelo. Eu disse, bem, ela produz limão, eu vejo tangerinas, mexericas, I see lemons, grapefruit, and oranges. eu vi limões, toranja e laranjas. I said, what kind of tree is that? Eu disse, que espécie de árvore é esta? He said, an orange tree. Ele disse, é uma laranjeira. I said, orange with all them on it? Eu disse, laranja? Com tudo isto nela? He said, yes, that's grafted. It's pushed in there. Ele disse, sim, isto é enxerto. Foi colocado ali. And I said, oh, I see. That's what you call graft. E eu disse, já sei, é isso que se chama enxerto? And he said, yes, Brother Branham. Ele disse, sim, irmão Branham. He explained how they done it certain times a year, how they grafted this limb. Ele explicou como eles fizeram aquilo certas épocas do ano, como eles enxertam aquele galho. I said, now next year, there won't be any tangerines, there won't be any tangelos, there won't be any fruit at all, but nothing but oranges. Eu disse, agora no ano que vem não haverá nenhuma tangerina, não haverá nenhuma toranja, não haverá nenhuma outra fruta de forma alguma, exceto laranjas. He said, oh, no. No, no. Ele disse, não. Said the vine of the grapefruit will bring forth a grapefruit vine, a grapefruit. Disse, a toranja produzirá o galho, da toranja produzirá toranja, uma toranja. The tangerine will bring a tangerine. The lemon will bring a lemon. O da tangerina produzirá tangerina, o limão produzirá limão. Well, I said, what kind of a tree is that? Bem, eu disse, que espécie de árvore é esta? He said, an orange tree. He said, Ele disse, é uma laranjeira, disse ele. but if that orange tree ever puts forth another branch, I said, what will it bring?
Mas se aquela laranjeira produzir outro galho, eu disse, o que ele produzirá? He said, an orange. Ele disse, laranjas. I said, I see it. Oh, yes. Eu disse, entendi. Oh, sim. Why? They're all citrus fruit. Por quê? São todas frutas cítricas. We all claim to be in Christ. Todos nós alegamos estar em Cristo. But when we come in there with a denominational creed, we live by it. That's right. Mas quando chegarmos ali com um credo denominacional, nós vivemos através dele. Isto é certo. But if that tree ever brings forth another branch, it'll be another book of Acts wrote behind it. Mas se aquela árvore alguma vez produzir outro galho, será outro livro de Atos escrito ali atrás. It'll be like the first branch was that come forth. Será como foi o primeiro galho que se reproduz. It'll be Holy Ghost filled, Holy Ghost inspired, Holy Ghost. Estará cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Espírito Santo. There'll be no creed to it. It'll be a word. Não existe nenhum credo nisto. Isso será uma palavra. Many of you takes my tapes, got the message on the bride tree. Muitos de vocês têm minhas fitas, possuem a mensagem, a árvore noiva. The fruit's right in the top for the evening lights to ripen. O fruto estará bem em cima para as luzes do entardecer, para amadurecer. Now, and the evening lights is ripening the fruit at this time. Agora, se as luzes do entardecer estão amadurecendo o fruto deste tempo. Bom dia, irmãos. Deus abençoe cada um. Vamos nos colocar de pé. Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, nós só temos a agradecer por estarmos aqui nesta manhã abençoada, Senhor. Estamos com o coração alegre, satisfeitos, Senhor Deus, felizes por podermos ouvir a Tua palavra neste primeiro dia da semana. Obrigado por nossa saúde. Obrigado pelo Senhor ter cuidado de cada um de nós mais esta semana, Senhor. Pai querido, perdoe todos os nossos erros. Perdoe tudo aquilo que te entristecemos. E fala aos nossos corações, unge o nosso louvor, nossa adoração. Pai, que cada um saia com uma porção nessa manhã, meu Deus. Limpa nossas mentes dos pensamentos, ó Deus, naturais, e que possamos entrar no Espírito, meu Deus, para captar a Tua voz. É o nosso desejo, no nome de Jesus Cristo. Abençoe cada criança aqui, até o mais velho, Senhor. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos louvar a Deus, número 156 do nosso inário. Céu para mim. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei quando a sua presença nos vir, será grande glória para mim, será grande glória para mim, será grande glória para mim, mas eu sei quando a sua presença nos ir.
63, na segunda. A paz do céu encheu meu coração. Glória a Deus. Maravilhoso, sublime para mim. Louvemos ao Senhor. Maravilhoso e sublime pra mim, se nunca me esquecer. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração lhe entreguei. Aleluia! Ó, quão precioso amigo ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração. Quando Jesus me deu a salvação, minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Movida, grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Alma gloriosa, morada no céu, que breve minha será. Tudo porque neste dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos do Senhor alcancei. A paz do céu encheu meu coração. Quando Jesus me deu a salvação, minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Graças a Deus. Vamos ficar firmes. Vamos ler o salmo de adoração a Deus. O salmo. Ajudando a estar orando por nós. Amém. A paz do céu encheu o meu coração. Graças a Deus. Vamos ler o Salmo de número 51. Um bom dia com Jesus. Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo,
Purifica-me com hisope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque tu não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Deus precioso e eterno, ó Pai Celestial, como estamos agradecidos, Senhor, por mais um dia o Senhor ter tido graça para conosco. O Senhor é a força da nossa vida. Ó Deus, o Senhor tem tido misericórdia para conosco e tem nos trazido mais uma vez aqui, Senhor. Se estamos aqui é porque o Senhor nos ama. Se estamos aqui é porque o Senhor tem algo para nos dar, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a dar valor a isso, Senhor. A este chamado tão maravilhoso, ó Deus. O mundo tem rejeitado, mas nós aqui estamos, Pai, para te adorar, para te ouvir, Senhor. Ó Deus precioso, como disse o salmista aqui, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ser verdadeiros cristãos. Vem falar mais uma vez aos nossos corações, ó Pai, com ensinamento, Senhor. Ó Deus, abençoa os hinos entoados em Teu santo nome, ó Pai. Pedimos, Senhor, e agradecemos, Pai, por mais um dia de bênçãos que o Senhor tem nos dado, Pai. Amém, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos cantar o 169, nosso cenário. Estou seguindo a Cristo. Estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para o céu.
Irmãos, somente crer, tudo é possível, somente crer. Jesus. Glória a Deus. Como é bom mencionar o Teu nome, Senhor Deus. Nome em que temos o perdão de nossos pecados, a cura do nosso corpo, nome em que os demônios são expulsos. Oh Deus, traz cada dia mais um entendimento para nós do poder que há nesse nome. Às vezes nós falamos tanto durante um dia inteiro e poucas vezes falamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome abençoa o nosso dia. Esse nome abençoa o nosso trabalho. Esse nome abençoa onde nós colocamos a planta de nossos pés, a nossa saúde, pois esse é o nome de Deus, o nome em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Senhor, em Teu nome nós pedimos a Tua unção, Tua sabedoria para o que vamos ouvir nesta manhã, o que vamos falar. Que não seja dito nada senão para edificação, para advertência, para correção, para o ânimo, para proveito espiritual de nossas vidas, ó Deus. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, é o verso 17. Dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, né? Hoje à noite nós temos a nossa Santa Ceia. Nisto, porém, que vou dizer-vos, Paulo escrevendo aos Coríntios, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Os irmãos estavam
no dia da ceia, pegando o vinho e bebendo à vontade, né? Comendo o pão. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Amém. Podemos assentar-nos. Graças a Deus. Nós vamos falar um pouquinho nessa manhã sobre a mensagem discernindo o corpo do Senhor, né? Neste mesmo capítulo 11, um pouquinho mais para baixo, ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, que é um segredo muito grande, irmãos, para nós ter sinceridade, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, julga-se a si próprio, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo, essa palavra discernindo é o que o profeta põe em ênfase nessa mensagem, discernindo o corpo do Senhor. Então ele mostrou a causa, né? Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, por não discernir o corpo do Senhor, né? Então vamos ler e aprender, relembrar algumas coisas desta mensagem, discernindo o corpo do Senhor. Antes de eu ler ela, ontem à noite eu me lembrei dessa história aqui, desse testemunho, que também vai encaixar aqui dentro do assunto. Nas quintas-feiras eu estou estudando a série de Hebreus lá em Chapecó, e quando lemos isso há uns 4 cultos atrás, me chamou muito a atenção uma moça que era drogada, viciada em drogas, e depois de ser curada, ela passou a ter um sentimento bíblico, fora da Bíblia, melhor dizendo, e o profeta nos mostrou aqui algo importante para nós aprender, né? Ele diz assim na mensagem Hebreus capítulo 3, ele diz assim, ó: estava lá atrás, parágrafo 2, onde costumávamos chamar de escritório dos diáconos, onde os gravadores estão agora. Eu simplesmente conversava com uma jovem senhora, sua mãe lá de Joliet Illions, e eu simplesmente pensava: que produto da graça de Deus é aquela mulher? A maioria de nós aqui ao redor a conhece. Ela era uma alcoólatra, um dos piores tipos. E a história nunca foi esclarecida para mim até esta manhã. Como ela saiu da plataforma, o Senhor lhe havia revelado tudo o que estava errado e o que iria acontecer. E ela saiu da plataforma chorando, regozijando, porque Deus lhe havia salvo da sepultura da bebedeira. Meu Deus, quantos que não escapam, né? Quantos que entram por esse caminho aí. E ela
uma senhora chegou para ela e começaram a chorar. A sua filha, eu creio que foi, era viciada em drogas. E vocês sabem, pela graça de Deus, aquela moça chamava, eu creio que foi na noite seguinte. Seu nome era Rosela, era seu nome. E a moça foi curada das drogas. E ela e seu esposo estão pregando o Evangelho. Agora, preste atenção nisso. E ela e seu esposo estão pregando o Evangelho. E ver uma fascinante senhora como a pequena Rosela, e simplesmente amadurecida. Essa irmã estava ali no culto, ouvindo isso. E agora, ela é muito respeitada. Saiu das drogas, casou, tudo. E agora ela é muito respeitada. Ela sente um chamado em seu coração. Esta mulher, ela sente um chamado em seu coração. O profeta disse com ela ali no culto presente. Mas conhecendo a Bíblia sobre mulheres pregadoras, ela sabe que é algo mais. E Deus está lhe dirigindo a prisões e coisas para testemunhar. Agora, a observação que o profeta fala. Todo mundo, inclusive, respeitando essa irmã como uma pessoa ali fazendo algo para Deus. O profeta disse, mas conhecendo a Bíblia sobre mulheres pregadoras, ela sabe que é algo mais. Agora ele diz, é simplesmente maravilhoso saber procurar a vontade de Deus. Essa irmã aqui, ela foi por sentir um chamado. Às vezes nós falamos isso, né? Eu senti de fazer isso, eu senti. E essa mulher sentiu. Mas esse sentimento, o profeta, com toda educação, como sempre foi, cortês, ele estava aqui chamando a atenção dela com maior amor, mas estava mostrando a Bíblia. Ele disse, é simplesmente maravilhoso saber procurar a vontade de Deus. E aí a pessoa diz assim, eu quero a vontade de Deus nisto. Nesse caso, a vontade de Deus está escrito na Bíblia. A mulher não deve pregar, não é? Está ali a vontade de Deus, está escrita. Às vezes, temos um sentimento. Pode acontecer com qualquer pessoa. Às vezes, temos um sentimento. Eu tenho conhecido, irmãos, boas pessoas que têm até se estragado na fé, na mensagem, porque começam a alimentar um sentimento de querer ser pastor, de querer ser pregador, e começam com aquele sentimento e aquela coisa. E o profeta disse, é bom procurar a vontade de Deus. Às vezes temos um sentimento. Sentimento é coisa complicada. O profeta diz, às vezes nós podemos ter sentimento de que somos superiores. Um sentimento me toma de que eu sou um grande homem.
inclusive que eu sou maior do que alguém. É um sentimento de arrogância. Às vezes temos um sentimento, mas queremos levar aquele sentimento a lugares. E daí começa aquele caos. Eu senti. E o profeta viu que essa irmã que sentiu de começar a pregar, mas ele disse, mas é maravilhoso procurar a vontade de Deus. Vê, ele não saiu esborrachando a cabeça dela aqui não, batendo nela, mas ele deu luz para ela. Você deve procurar a vontade de Deus, não ir atrás desse eu sentir. É comum nas denominações aquele caso. Eu fui orar lá no mato, fui orar lá no monte, e o Senhor me mostrou, e o Senhor me revelou, e toda hora fica aquela coisa, parece até que Deus fica que nem um negócio mostrando. Toda hora, o Senhor me mostrou, né? E isso é perigoso. Às vezes temos um sentimento, mas queremos levar aquele sentimento a lugares. Se você não observar, o diabo apanhará aquele sentimento que você diz, eu digo, eu senti. O diabo apanhará aquele sentimento e o perverterá em algo. Mas, desde que permaneçamos na Bíblia, aí está a vitória da coisa. Desde que permaneçamos na Bíblia, então estamos certos. Vê você? Estamos movendo exatamente com a vontade de Deus. Amém? Eu achei isso aqui uma verdadeira pepita de ouro para nos ajudar, não é? Para nós termos cuidado. Nós não devemos se basear no eu sinto, eu senti, eu estou sentindo, estou sendo dirigido, estou sendo, né? Temos que, não que você não possa sentir, pode sim, pode Deus te dar um sentimento vindo de Deus, mas você pode ver que quando é o Espírito de Deus, aquilo tem conduta certa, aquilo tem conduta, aquilo tem amparo bíblico, porque o Espírito de Deus não vai fazer você sentir uma coisa fora da sua vontade, fora da Bíblia Sagrada. Amém? Amém. Isso é bom, né? Nós pensar nisso. Isso é tão sério que todos nós somos atacados na nossa mente. Todos nós. E é um tempo difícil de se viver nessa era, nós principalmente nesse finalzinho agora, que nós já falamos muito sobre isso aqui. A guerra, a batalha é nas nossas mentes. E nós começamos a se encher de sentimentos, de pensamentos, de entendemos que às vezes aquilo é o Senhor, né? E então nós devemos pedir a Deus discernimento. É o que nós vamos falar aqui, ó. Discernindo o corpo do Senhor. Então isso é interessante, né? Na mensagem Perguntas e Respostas número 12, o profeta fala assim, o diabo, ele faz um homem que tem um chamado começar a pensar que ele não tem. Ele fala isso. Esse é o inimigo. Às vezes aquele homem chamado por Deus começa a vir pensamentos na sua cabeça. Abandono, larga. É difícil, é aquilo. Olha o que aconteceu com isso, olha o que aconteceu com aquilo. O profeta mesmo foi assediado muitas vezes por isso. Ele chegou a dizer, meu ministério me causa depressões. Muitas depressões, por causa da responsabilidade que havia. E o inimigo tenta colocar na mente
daquele que tem um chamado que ele não tem. Deus te abandonou, você larga a mão. E o profeta diz: e esse mesmo espírito maligno tenta colocar na cabeça de um homem que não tem, que ele tem. Aí começa aquela coisa esquisita, aquela pressão, Eu contei para os irmãos uma pequena historinha que tem todo sentido, né? Um irmão que acendeu no coração dele de ser um pregador, e ele queria pregar, e o pastor dele não via aquele dom nele. Você sabe, né? Às vezes nós queremos cantar, mas não temos o dom de cantar. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas não tem dom para aquilo. Eu amo ver um hino tocado, mas que tal se eu sentar ali para tocar um hino? Querer manufaturar, Você sabe, essa não é a minha vocação. Então, a gente tem que ter autocrítica nesse sentido. Senhor, se isso não é para mim, quando a irmã está tocando, eu estou ali também, porque nós somos um corpo. E o ombro não pode fazer a função do joelho. Se você observar, quer ver uma coisa? Nós estamos na escola dominical e é bom a gente conversar sobre essas coisas, né? Inclusive está aqui pertinho, em 1 Coríntios 12. Veja só isso aqui, Deixa eu só ver se é aqui no 12 mesmo, porque, escute isso com atenção, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros. Veja, num corpo, quantos membros tem? Tem dedo, tem mão, tem cabeça, tem ombro, tem pé, tem joelho, tem tantos membros, né? Mas é só um corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito. Nós somos batizados num espírito, formando um corpo. Por isso, irmãos, que o Espírito de Deus está formando um corpo de pessoas no mesmo espírito. Se vocês verem como é tremendo isso, você viaja daqui lá para Goiânia, para outros lugares, você chega na casa dos irmãos da mensagem, você percebe o mesmo espírito, você se sente em casa onde você vai. Porque é o mesmo Senhor, é a mesma fé, é o mesmo batismo, é o mesmo Espírito. Né? Formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora, olha o que Paulo diz. Se o pé disser, por que eu não sou mão? Paulo já viu pelo Espírito as coisas. O pé diz, por que eu não sou mão? Parece que essa é a função do inimigo. Querer que o pé queira ser mão. A mão fica nervosa porque quer ser o pé. E é aquela insatisfação, murmuração. Vê, se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Por não ser mão, o pé não ser mão, ele não é do corpo? E se a orelha disser, por que não sou o olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Irmãos, eu tenho visto algo tão tremendo. É aquelas irmãs, a gente
aqui nós temos irmãs um pouco mais velhas, mas não temos nenhuma irmã de idade. Mas vocês não fazem ideia, eu tenho certeza que todos oram uns pelos outros, oram pelo ministério, oram pelo pastor, oram pelas crianças e tal. Mas vocês não fazem ideia o que é essas irmãs anciãs. Elas dedicam tempo de oração mesmo a favor do ministério. Você vê, essas irmãs são membros do corpo, chamados para fazer isso. E nós temos que entender qual é o nosso lugar no corpo. Agora, voltando ao caso ali que eu falei que ia contar a história, você vê que a Bíblia fala em 1 Timóteo 3 assim, que quem deseja o episcopado, quem deseja pregar, se alguém deseja ser um evangelista, ser um pastor, não é pecado isso, não é errado isso. Nós não podemos se espantar com isso. Quando você vê, daqui a pouco tem um irmão aí falando, ó, pastor, eu quero ir começar a pegar uns folhetos e vou pregar na praça. Mas que bênção! Eu queria ter uns 20 evangelistas aí espalhados, pastores ao nosso lado, né? Saber se daqui a pouco, se outras cidades por aqui, temos várias cidades aqui virgens, que não sabemos que tem uma pessoa da mensagem. E a seara desse tamanho com tão poucos obreiros. A Bíblia fala, orai ao Senhor da seara para que mande os obreiros. A Bíblia fala isso. Agora, essas pessoas, nós podemos almejar. Eu posso daqui a pouco pensar assim, eu vou começar a cantar hinos especiais. É errado? Não é errado. O que eu tenho que ter é autocrítica para me saber se aquilo é a vontade de Deus. Bom, eu vou fazer isso, eu vou começar a tentar tocar flauta, vou tentar começar a tocar tal coisa. E começo. Mas de repente você percebe, bom, já vi que isso não é para mim. Então você se contenta com aquilo. Senhor, se eu sou orelha, eu não vou ficar insatisfeito querendo ser olho, e só porque o outro é olho, agora eu tenho que ser olho também. Não, não é isso. Nós temos que pedir essa série de adoção. Numa dessas séries o profeta pregou posição no corpo de Cristo. Inclusive, irmãos, acontece às vezes, por exemplo, na nossa vida, problemas que você vem lá da sua juventude, da sua meninice, quando você vem do mundo, problemas e coisas terríveis, e às vezes isso fica uma cicatriz, um espinho na gente. Mas o seu lugar no corpo, às vezes é para você ser um grande testemunho aí para a sua família, para as pessoas lá fora, de que Deus sustenta uma pessoa, mesmo cheia de lutas e de problemas. Não esqueça, você é um membro do corpo de Cristo. E sendo pé ou sendo orelha, Paulo mostrou isso para nós. O que importa é ser membro do corpo. Não ficar aquela insatisfação, né? Você vê. Mas agora, ele fala, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo. Cada um deles como quis. Isso é tremendo, não é, irmãos? Como quis. Por isso Mombrana disse assim, ó, teria que ser mais delinquente do que eu para dizer por que aquele homem está no ministério. Se Deus o colocou, quem sou eu para dizer, ó, esse aí deveria sair do ministério? Um dia, um pastor que não está no companheirismo falou assim para o pastor Mauro: o senhor tem moral, pastor Mauro, porque eles batem no problema de casamento do pastor Joaquim Gonçalves. O
senhor tem moral, pastor Mauro. O senhor deveria ir lá e falar para aquele velho. Esse é o respeito que eles têm, não sei o que eles ensinam para suas igrejas. Deveria dizer para aquele velho sair do ministério. O pastor Mauro disse que imaginou ele assim, chegando num fio desses de alta tensão e querendo desligar o fio com a mão. Ele falou assim para esse pastor: se fosse eu que tivesse colocado ele no ministério, eu poderia tirar. Mas aquele que colocou ele é quem tira. O dia que aquele que colocou tirar, ele tira. Agora eu querer tirar é a mesma coisa que eu ir ali querer pôr a mão nesses fios de alta tensão e dizer: eu vou desligar ele daqui. Deus colocou os membros no corpo como Ele quis. Quem olhava o William Branham no púlpito pregando, o profeta disse assim, aqui em Jeffersonville, onde ele tinha nascido, se criado, ele disse: nunca consegui ter um culto bom aqui. Ele fala isso em várias mensagens. Porque as pessoas conhecem a minha família, meu pai vendia uísque, minha mãe, eles tinham uma fama naquela cidade terrível. Seu pai quase matou um homem numa briga, seus irmãos não tinham boa fama, e as pessoas olhavam ele no púlpito pregando. Você está dando confiança para esse tipo de gente aí. Branham, nome Branham nos Estados Unidos, Kentucky, era uma coisa terrível. Vocês sabem quando alguém tem uma fama assim, aquela família, aquele sobrenome lá, aquele não é fácil, é gente perigosa, gente bandida. Branham em Kentucky, Estados Unidos, era um nome complicado. Agora Deus pega uma coisa, a Bíblia fala assim, Deus pega o que não é para confundir o que é. Deus pega coisas loucas para confundir as sábias. E quando é Deus que pega, Ele sustenta aquilo. E os frutos mostram. E quantos homens com a vida muito melhor, com a família muito mais decente, não fizeram nem 0,1% do que esse Branham fez no mundo inteiro. E fez tanto que chegou até aqui em Itá e chegou no seu coração e converteu você, e chegou em mim e vai chegar ainda em várias pessoas aí. Deus pegou um nada, não é? E fez tudo isso. Então nós temos que ter revelação dessas coisas, irmãos. Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Vocês já estão conseguindo captar que essa mensagem, discernindo o corpo do Senhor, quem é o corpo do Senhor? É os crentes, é a igreja noiva. Nós somos o corpo do Senhor. Mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão. Aí vem outro detalhe. O olho não pode dizer para a mão: não tenho necessidade de ti. Às vezes eu mesmo atendo pessoas simples, inclusive a maioria são simples, pobres, simples. Não tem dom de cantar, não tem dom de pregar, não toca, não vem no culto, ouve a palavra, volta embora e tal. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. A pessoa mais simples que existir nessa mensagem, talvez não sabe falar direito português, talvez é analfabeto, como tem o pastor Joaquim, disse que os diáconos passam lá em Goiânia, às vezes no banco, tem irmãs com a mensagem de cabeça para baixo, assim, e olhando para a mensagem. Elas não sabem ler, elas ficam ali com a mensagem ali por fé, segurando. Mas uma pessoa mais analfabeta que seja, se ele é membro do corpo de Cristo,
Você sabia que nós não vai no arrebatamento sem essa pessoa? Sabia? O nosso corpo, você olha assim, você olha no espelho, você cuida do seu cabelo, você passa creme, você escova seus dentes, você diz, olha, o meu olho é castanho, o meu olho... Essa é a parte que mais aparece. Mas você já parou você para pensar, você sem os seus 2 pés, o que você seria? O que você faria da vida sem os seus 2 pés? Que tal você sem uma perna? Ninguém cuida da perna, a perna não aparece, ela fica escondida, ninguém vê ela. Mas experimente arrancar ela, você vê que falta tem. Outra vez eu ouvi um homem dizer assim, ele perdeu um dedo, ele disse, você não imagina o que é ficar sem um dedo no corpo. Você perder só um dedo, que é isso, tem tantos dedos aqui. Você não sabe o que é. Dá a impressão que o dedo está ali ainda. Corta às vezes, maquita, essas coisas, é muito perigoso essas máquinas, tem que tomar muito cuidado. Isso eu conversei, conversei com o irmão, está o nome dele aqui na minha ponta da minha língua, que amputou do joelho para baixo, lá da família Crespani, minha mãe e Salice vão lembrar, de Valmor, lembrei. Ele amputou do joelho para baixo. Ele disse que às vezes acordava de madrugada, dava a impressão que o pé dele estava ali, queria coçar. Quando ia pôr a mão, dava aquela tristeza, seu pé não estava ali, sua canela, ele chorava muito. Irmãos, nós precisamos um dos outros. O olho não pode dizer para a mão, não preciso de você. Às vezes há irmãos mais simples, há pessoas mais, vamos dizer assim, que não aparecem tanto na igreja, mas nós devemos velar um do outro. Nós nunca deveríamos ter aquele sentimento assim, essa pessoa aí tanto faz como tanto fez. Se até não vier na igreja não me faz falta. Que é isso? Você falaria assim do seu dedo? Tanto faz, se eu arrancar um dedo, uma mão, uma perna, não tem problema não. O que faz? Só quando perde é que a gente vê tanto que faz falta. Por isso que nós deveríamos orar uns pelos outros, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, não falar mal uns dos outros, não desrespeitar, não blasfemar, porque nós somos membros do corpo. Somos membros. E você vai ver aqui, a falta de discernimento do corpo. Parece que eu estou pregando aqui a mensagem sem abrir ela. A falta de discernir o corpo traz doença. Bom, você já leu quantas mil vezes isso aqui, ó? Por causa disso há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque nós olhamos aquela irmãzinha, taca-lhe a língua nela, fala dela, fala mal daquele irmão, e não entendemos que ali pode estar um membro do corpo. Por isso, por causa disso, há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. O profeta fala, pessoas morrem, porque eles não param de falar, de criticar. Eles não tiveram um novo nascimento suficiente para dar-lhes temor. E esquecer vida alheia e, ao contrário, orar por aquela pessoa. Orar por aquele pastor. Vocês lembram que uma vez eu disse aqui, neste púlpito, quando nós estudamos aquela mensagem a respeito, eu disse que várias vezes, esse púlpito aqui não tem nada a ver com a igreja de ninguém. O meu púlpito não é para pregar contra pastor, contra se aquele pastor lá está errado, é ele que responde pelo rebanho dele. Se eu ficar cuidando do rebanho dos outros, onde vai parar o meu? E assim deve ser nós no sentido de famílias, de irmãos, de pessoas. O profeta diz, quando alguém vem falar mal
de alguém para a gente dá ouvidos, você arruina a sua experiência com Cristo. Melhor coisa que a gente faz é já desviar o assunto, é já parar por ali, mudar a conversa, porque senão nossa experiência é estragada. Por que, meu Deus do céu, nós sentar ao redor de nossas panelas, comidas que nós oramos, abençoamos, e de repente nossos assuntos pender para malícia, pender para falatório, pender para críticas, pender para coisas? Não. Vamos pedir ao Senhor Deus: Senhor, dá-me um novo nascimento, daquele mesmo pentecostal, genuíno na minha alma, que me mude, que me dê controle na situação. Não é verdade? Meu Deus, Deus está dirigindo para isso. Eu nem confesso que eu nem lembrava disso aqui que estamos lendo, mas Deus sabe melhor, né? O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Nós não vivemos sem eles. É o que eu disse. Experimente, que Deus livre nós disso. Mas experimente conversar com uma pessoa que não tem um pé, que não tem uma perna. Pergunte se te faz falta uma perna. Você vai ver, tem pessoa que não consegue nem falar. Eu tenho um irmão que congrega comigo, que inclusive por simplicidade foi gangrenando sua perna, diabetes. E às vezes tem pessoas, se nós temos isso, precisamos mudar nisso. Tem pessoa que é assim: eu não vou no médico, Deus sabe melhor, né? Sabe melhor. E vai deixando. E aquela bomba relógio está ali, 10, 9, 8, 7. Vai chegar uma hora que ela aparece. E quando aparece, às vezes, só cortando, só dizimando aquilo. É terrível. E a pessoa vê que, deixa assim, não tenho tempo, né? Não tenho tempo. Mombrana fala isso aqui nessa mensagem, discernindo o corpo do Senhor. Fala assim, nós temos que ter discernimento do que é bom para o nosso corpo físico. As propagandas na televisão, colocando assim, uma foto de um rato dentro lá de um tubo lá, respirando a fumaça do cigarro, e aqueles tumor crescendo nas costas do rato desse tamanho. Ele falou assim: as pessoas olham aquela foto e saem fumando. Qual é o discernimento que essas pessoas estão tendo daquilo que é bom? Qual o discernimento? Não consegue discernir o que é bom até para o seu próprio corpo físico. Então, irmãos, olha, nós ficaríamos o ano inteiro nessa mensagem aqui, e eu acho que nós nem arranhava o assunto, porque a coisa é um poço fundo de águas limpas e claras que sacia nossa sede, alimenta nossa alma. Veja, no parágrafo 14, nosso tempo já quase está acabando. No parágrafo 14, o profeta fala assim: nosso destino eterno, veja só isso, nosso destino eterno não está completamente determinado pelo que nós vemos e pelo que nós ouvimos. Está vendo? A Bíblia fala: nem tudo que você vê é feito do que é aparente. A Bíblia, quando falou dos falsos obreiros, maus obreiros, fala assim: eles têm aparência. Aparência é o que a gente está vendo. Aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Então, o seu destino, o meu destino,
não está completamente determinado no que você vê. Porque tem coisas que você vê que não é bem aquilo. Não é no que vemos ou ouvimos. É muita coisa bonita que se ouve por aí. Agora, olha que pepita de ouro. Porém, está determinado pela classe de discernimento que temos do que estamos vendo e ouvindo. Que coisa, irmãos. Eu disse para um irmão ontem, precioso irmão, que está muito indeciso acerca de algumas coisas. Eu disse, irmão, uma vez um anjo apareceu para São Martim. Um anjo de branco, sapatos de ouro, lindo, aquele rosto resplandecente. São Martim, que é o mensageiro da era de Pérgamo, apareceu para ele. Esse anjo. E quando apareceu, ele disse assim para São Martim: São Martim, eu sou o teu Jesus. Me adora. Falou assim para São Martim: eu sou o teu Jesus, me adora. Resplandecente aquele anjo. Que tal se isso acontece com a gente? Gente orando lá no quarto, gente no culto, sei lá, sozinho por aí, e de repente aparece um anjo. Aparece até gente de denominações entregando profecias. Sabia? Parece. Assim diz o Senhor: saia daquela mensagem, daquela igreja, porque você está errado lá. A pessoa sai chacoalhando a cabeça. É verdade, verdade. Assim diz o Senhor: o lugar que você está lá congregando, naquela igreja lá, você está errado. Irmãos, eu não dou nem corda para esse tipo de espírito. Nem corda. Se uma irmã que é batizada em nome do Senhor Jesus, que é uma crente verdadeira, me disser para mim: pastor, Deus me dirigiu a dar uma palavra para o senhor, eu aceito aquilo, examino aquilo com a Bíblia. Agora, uma coisa aí, vim lá dos espíritos denominacionais, e vier com ex meu servo, com assim diz o Senhor, eu não dou atenção para isso, não. Eu creio que Deus tem muitos vasos aqui que pode falar comigo. Por que Deus vai usar uma mula? Alguém uma vez disse: mas Deus usou uma mula para falar com Balaão. Sim, com Balaão foi uma mula. Mas veja lá com Moisés. Deus falou na sarça ardente com Moisés. Balaão era um falso profeta. E a mula falou porque ele era um desobediente. Agora veja com o eleito Moisés. Foi uma sarça ardente, dizendo: eu sou, está aqui, Moisés. Então você vê, esse anjo apareceu para São Martim e disse: sou teu Jesus, me adora. Aquele anjo branco, lindo. Mas como é bom, irmãos, uma pessoa equilibrada, que não sai assim, derrapando os pneus por qualquer coisa, que dá uma parada, uma pensada. Espera aí um pouquinho. São Martim olhou para aquele anjo lindo, branco, e disse: que coisa, Jesus aparecer para mim, meu Deus. E ele começou a olhar para aquele anjo, e de repente ele viu na cabeça daquele anjo uma coroa. Porque o diabo, ele é assim. Ele pode até falar 99% certo. Ele não consegue ao 100%. Sabia? Inclusive, eu aprendi uma coisa, irmãos, que talvez, se nós já ouvimos isso, vamos só relembrar. Aquele espírito que a Bíblia fala assim, que se possível enganaria até os escolhidos. Você acha que esse espírito está onde?
Está na denominação? Qual denominação que engana uma pessoa revelada na mensagem? Nenhuma. Estão bem distantes da Bíblia. Aquele espírito que diz, se fosse possível, enganaria até os próprios eleitos, esse espírito está dentro do ministério da mensagem hoje. Porque seria tão parecido. O que é parecido com a mensagem? Me mostra uma denominação parecida com a mensagem. Nenhuma. Nenhuma. Elas acompanham sua mãe aí com política, com coisa e tal. Agora, que seria tão parecido que se possível enganaria até os escolhidos, está onde isso? Então nós não devemos esquecer. É a classe de discernimento do que vemos e do que ouvimos. E São Martim viu aquele anjo coroado e a seu coração foi para a Escritura e ele lembrou, não, mas a Bíblia diz que Jesus será coroado depois, quando der o rapto e tudo, sua noiva, a rainha, vai coroar o rei. Ele viu que estava quase tudo certo, mas estava alguma coisinha que não estava fechando. Sabe o que ele falou? Falou, vai-te, Satanás. E aquele bicho saiu dali. Então, é o discernimento das coisas. Se ele fosse pelo que ele estava só vendo, pronto. Ele já tinha falado língua, abraçado o anjo, coloca a mão na minha cabeça que anjo, eu vou ter, ora pela minha família, vem na minha casa, dava a mão para o anjo, vamos na minha casa, vamos passear lá dentro, estava lá o Satanás. Mas é a classe de discernimento. Isso é sério. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, tem que haver discernimento. Oh Deus, que coisa, né, irmãos? Vamos repetir para ficar bem cravado. Se nós ficarmos só até aqui, tá bom. Nosso destino eterno não está completamente determinado pelo que nós vemos e ouvimos. Porém, está determinado pela classe de discernimento. Discernir uma coisa do que vemos e ouvimos. Paulo não estava disputando com eles, aqui onde nós lemos, por haver tomado a comunhão. O ato deles, o ato de tomar a comunhão, estava bem, estava certo. É correto tomar ceia. O ato deles estava bem. Porém, o seu discernimento estava mal. Estava fazendo uma coisa certa sem discernimento. O seu discernimento estava mal. O tomar a ceia do Senhor é um mandamento do Senhor. É um mandamento. O mandamento tem que ser cumprido. Porém, tomá-la indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, é onde está o erro. Esse discernindo o corpo, não discernindo o corpo do Senhor aqui, você pode pegar ele por dois ângulos. Um é o que nós falamos agora há pouco. É você não discernir o corpo e você desrespeitar, blasfemar, xingar, fazer alguma coisa a um pequenino. Outra coisa é você discernir que você é um membro do corpo. E se eu e você somos membros do corpo de Cristo, saímos lá fora, bebemos, fumamos, somos mentirosos, fazemos conta e não pagamos, fazemos dívida e nem avisamos a pessoa, como nós já estudamos isso aqui. O profeta disse lá, se eu não puder te pagar, ele foi lá naquele homem e disse, olha, eu vim aqui avisar o senhor que o meu compromisso era para hoje, mas eu vim te dar uma satisfação, porque eu não vou conseguir cumprir o meu compromisso. Por quê? Porque eu sou um membro do corpo e eu não posso estar causando um mau testemunho por aí. Por causa disso, há fracos, doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque esses cristãos aqui, eles estavam
eles eram considerados membros do corpo. Sou crente, sou cristão, mas eles estavam chegando na ceia, brigando na ceia, um com a taça de cá, o outro de lá. Não, dá para mim que dá, eu quero mais. E bebendo, embriagando no dia da ceia. Pegando o pão talvez de punhado, enchendo a boca, arrotando. O ato de tomar a ceia estava certo. Mas qual é o discernimento dessa pessoa fazer isso? Então nós temos que ter um discernimento assim. Eu sou um membro do corpo. Então eu tenho que tomar cuidado até com uma foto minha que eu bato. Se eu perceber que o meu botão não está bem fechado, eu tenho que fechá-lo. Eu não posso ficar fazendo coisas aí que as pessoas vão dizer, ué, mas que tipo de que crente é esse? Fazer as pessoas blasfemar o nome de Jesus por causa de uma atitude minha. Aí você tem discernimento que você é um membro do corpo do Senhor. Nós já falamos isso, irmãos. Até mesmo dar a palavra. Há pessoas que dão a palavra assim, nem estão nem aí com cumprir o que fala. Cristão não é assim. Se um cristão fala, olha, eu vou lá tal dia, a não ser que bata um esquecimento, uma coisa que pode acontecer, mas por irresponsabilidade, falar, dar o desdobre nas pessoas, pode deixar, eu vou fazer lá, eu vou ir lá e tal. A pessoa pega aquela palavra e fala, não, tá bom. Isso aí, pessoa, eu vou confiar na palavra dele. Aquilo passa, a pessoa fica esperando, tal. O que eles falam? E é da igreja ainda, crente ainda. Depois ainda vem querer pregar para mim, depois ainda vem querer me convidar para ir na igreja. Não, espera aí, irmãos. Nós somos um membro do corpo do Senhor. Não é que nós conseguimos ser perfeitos, mas nós temos que cuidar. Nós temos que vigiar nisso, porque isso não é um assunto assim, uma piada, não, uma historinha, não. Isso aqui, Paulo disse que pessoas ficavam doentes por causa disso. Fracos, por causa disso há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Ele falou, isso é, estão mortos por não haver discernido o corpo do Senhor. Vocês lembram que eu li aqui uma vez daquele irmão pregador, né? Pastor, parece, que cansou de pregar. Cansou, ficou cansado. O que ele fez? Foi lá, pegou suas anotações de pregar, quem sabe sua Bíblia, rasgou aquilo, foi lá e jogou no lixo e disse, me cansei, chega. Isso é o que o diabo às vezes quer chegar, quer que nós cheguemos nisso. Nós chegamos num extremo de estresse, de coisa, e chega a loucura até. Chega, não chega, é muita pressão, eu não aguento mais. Esse irmão fez isso, esse pastor. Rasgou suas notas de pregar, jogou fora, pegou sua Bíblia lá, tirou fora e comprou uma caixa de cerveja. Só que o interessante é que a gente percebe uma coisa. Sempre que uma pessoa desanima com as coisas de Deus, logo ele se anima com as coisas do mundo. É automático. Quando você vê uma irmã que sai da igreja, primeiras coisas que elas fazem, corta o cabelo e começa a usar calça. Primeira coisa, aquele demônio vai em cima daquilo. Corta o cabelo, começa a usar calça. Por quê? Porque eu me cansei das coisas de Deus. Só não cansei das coisas do mundo. Das coisas do mundo eu não cansei, mas das coisas de Deus eu cansei. Esse irmão cansou também. Só que ele era um membro do corpo. E aí você vê aqui, por causa disso há entre vós fracos, doentes, muito que dormem.
Esse homem, sendo um membro do corpo, e comprar cerveja e beber cerveja, Deus recolheu ele da terra. Recolheu ele. Falou: não, o meu nome não vai ser blasfemado, meu filho, por causa dessa sua canseira. Já que você cansou, vem para casa. Vem descansar. Mortes prematuras. Por quê? Porque talvez ia repercutir tanto a fama daquele homem ali, sendo um cristão, sair por aí bebendo cerveja. Então, deve haver em nós esse discernimento, não é verdade? Vamos concluir aqui. Estes cristãos estavam tomando a comunhão e não estavam vivendo a vida. Meu Deus, irmãos, você já pensou o que Paulo disse aqui para eles? Ele falou assim, vós não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Cada vez que esses irmãos juntavam, era uma briga. Eles se ajuntavam ali, era confusões, era dissensões. Paulo disse: vocês são carnais, está em 1 Coríntios 13. Porque há dissensões entre vós, contenda entre vós. Ele falou: nisso não vos louvo. Agora, graças a Deus, por isso está escrito aqui, para nos ajudar, para nos esclarecer a nós, não é verdade? O cristianismo é uma experiência. Esses cristãos estavam tomando a comunhão e não estavam vivendo a vida. Já pensou? Havia até litígio, até incesto. Uma madrasta tendo relacionamentos com o filho dela. Incesto teve aqui na igreja de Corinto. Quem queria ser pastor numa igreja dessa? Quem congregaria numa igreja dessa? Seria muito fácil para dizer assim: misericórdia, essa é a igreja do apóstolo Paulo aí, meu Deus, essa gente é terrível. Mas Paulo estava aqui pregando, lutando para colocar esses irmãos na posição do corpo de Cristo. Ele não estava vivendo a vida. O cristianismo é uma experiência e uma vida. Esses cristãos estavam vivendo qualquer classe de vida. Veja, eles eram chamados cristãos, membro do corpo. E eles estavam vivendo qualquer classe de vida, dando mau exemplo de sua profissão. Quando fala sua profissão, é aquilo que você fala que você é. O que você é? Sou cristão, é a sua profissão. Quando você fala sou cristão, há uma responsabilidade de uma vida amparar aquilo ali. E Paulo disse: por isso, eles estavam dando mau exemplo de sua profissão. E Paulo disse: por isso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, isto é, que estão mortos, por não haver discernido o corpo do Senhor. E nós que nos chamamos cristãos, não temos o direito de tomar a comunhão a menos que estejamos vivendo acima da reprovação do mundo. Não temos nenhum direito. A comunhão é para aqueles que estão vivendo justamente como um exemplo do cristianismo. Você quer ver uma coisa? Não sei se vocês já chegaram a pensar nisso, irmãos. Vocês já pararam para pensar o juízo que está caindo nas denominações? Porque eles falam que são cristãos. E olha o que eles estão fazendo. Estão pulando carnaval. Estão envolvidos com política. As mulheres estão dizendo: eu sou cristã, andando como uma prostituta na rua, de salto alto, de short,
de tatuagem, de brinco e dizendo: eu sou cristã, eu sou metodista, eu sou da igreja batista, eu sou e tal. Isso é juízo para essa pessoa. Melhor que ela falasse assim, ó: eu vou numa igreja ali, mas quando ela diz: eu sou evangélica, eu sou cristã, e vive dessa maneira, ela está dizendo: eu sou um membro do corpo de Cristo. E essas pessoas fazem outras pessoas blasfemarem, a ponto de pessoas dizerem assim: olha o tipo desses crentes aí. Vocês me entendem? O juízo que é. A pior coisa que há no mundo é uma pessoa que trate de personificar algo. E há muito disso no mundo hoje, né? Personificar é imitar. Não é só o que fazemos nesse dia. Somos culpados do mesmo crime pelo qual Paulo estava repreendendo a igreja de Corinto, por tratar de fazer algo que o Senhor tinha mandado, sem discernir o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor são os crentes. Mas hoje estamos fazendo coisas sem discernir a palavra de Deus. Irmãos, nosso tempo está encerrando e eu quero assim dizer algo para os irmãos. Nenhum de nós, começando do púlpito até na porta, ou da porta até no púlpito, nenhuma criança, nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhum de nós está livre de ser pego por um espírito. Nenhum. Sabia? Esses espíritos, eles não entram na sua alma, mas eles podem influenciar você no seu espírito. Então nós temos que ter discernimento se nós não apanhamos algum espírito. Eu quero deixar essa meditação nessa manhã, essa reflexão. O profeta disse: eu peguei um espírito. Ele falou: eu peguei um espírito, escutando um pregador no rádio. Ele não pegou um espírito escutando música mundana, assistindo filmes. Ele pegou um espírito escutando um pregador. Agora, quem dirá hoje? Hoje, irmãos, antigamente, você sabe, tinha que ir lá na locadora alugar um filme para trazer para dentro de casa. Hoje tira do bolso o celular e escreve o que quer e assiste o que quer. E o profeta pegou um espírito escutando um pregador. Quem dirá hoje a navegação com toda a liberdade que temos hoje? Então, é hora de termos um discernimento. Senhor, me dê graça para discernir se um espírito aí não está me perturbando. Porque não espere ver um espírito lá no escuro, de chifre, de garfo. Não espere um espírito pegar nas suas costas e passar as unhas nas suas costas. Você tem que, sabe de que jeito que você vê um espírito em você? É nas tuas atitudes, nas minhas atitudes. Quando você tem uma boca que fica falando palavrão e tais coisas, você acha que esse é a pomba de Deus? Esse é o Espírito Santo? Se você mente por qualquer coisa, mente facilmente para as pessoas, aí você pensa: não, graças a Deus o diabo não me toca. Mas quem que está influenciando a gente a fazer essas coisas? É hora de ter discernimento. Quando vem esses pensamentos: faça isso, vá a tal lugar, faça aquilo outro, examine isso com a palavra de Deus. E eu creio que Deus dirigiu a isso ser falado nessa manhã para a nossa ajuda, de todos nós. Estava no plano de Deus para nós ouvir isso nesta manhã. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Aleluias. Erga suas mãos, vamos cantar, irmãos, apenas, ó Jesus, mencionar seu nome e depois vamos orar. Oh, que coisa maravilhosa é ouvir essas coisas, meu Deus. Esse é o pão da vida repartido para nós. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Diga graças a Deus
pela correção, pela advertência. Se não fosse essas palavras, que abismo nós cairíamos. Se não fosse essas mensagens, que tipo de crente seríamos? Oh Jesus, não tira a sua mão de misericórdia de nós. Apenas, ó Jesus, mencionar seu nome, flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio inverno, como ouro precioso. Jesus, só mencionar o teu nome. Glória a Deus. Ore um pouquinho agora nesse dia de ceia do Senhor. Ore a Deus. Depois do que nós ouvimos, eu creio que nós temos uma oração a fazer. Glória a Jesus. Senhor, isso foi tão forte nessa manhã, meu Pai. Isso foi uma carne forte, um alimento sólido para os eleitos do Senhor. E somente o Espírito, que é aquele que vivifica, pode vivificar isso nos nossos corações. Meu Deus, o Senhor é a nossa força. Sem o Senhor nós não conseguimos. Por isso vivifica, meu Pai, nos nossos corações a Tua palavra. Ajuda nós, meu Deus. Ajuda essas famílias, esses irmãos. Glória a Deus. Eu creio que isso foi maravilhoso. Isso faz nós subir um degrau na nossa fé. Isso afasta os espíritos malignos da gente. Isso faz a gente ter discernimento. Eu achei isso tão forte. Foi Deus aqui falando. A maneira de vermos um espírito na gente é vermos as nossas atitudes. Meu Deus, que coisa. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Agradeça a Deus. Muito obrigado, meu Pai. O Senhor derramou seu sangue lá no Calvário e agora enviou esta mensagem para preparar nós para o arrebatamento, para cumprir em nós as 3 etapas da graça: a justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. Como nós oramos, como nós ouvimos hoje, nós oramos ao Senhor. Pai, levanta obreiros nessa seara, chamados pelo Senhor, que não pregue pelo dinheiro, pela fama, por benefício próprio, mas com sentimento por cada alma, como um membro do corpo do Senhor. Oramos por cada pastor, tabernáculos da mensagem, cada membro do corpo do Senhor. Como nós devemos nos alegrar, se nós não somos o olho, mas nós somos um membro do corpo.
se eu não sou aquele grande pregador, se eu não sou um cantor, se eu não sou um diácono, não importa essas coisas. O que importa é eu estar no corpo de Cristo. Oh, glória a Deus! O que importa é eu ser dele, é eu estar nele. Oh, aleluia! Glória ao nome de Jesus! Ajuda-nos a amar esses membros do corpo, a respeitar, a termos amor uns pelos outros, Pai, de uma maneira entranhável mesmo, Senhor Deus. Eu tenho chorado e pensado por que Faraó olhava para aqueles filhos de Deus com ódio e dizia: esses amassadores de barro. Ali estava o corpo do Senhor. Mas que coisa tremenda quando Moisés olhou e chorou e disse: ali estão meus irmãos. E deixou o trono e deixou tudo para ir amassar barro com aquela gente. Dá-nos esse discernimento, meu Deus. Glória a Jesus. Cure os enfermos. Toca nas pessoas doentes. Abre as portas ao necessitado, Senhor Deus, em nome de Jesus, e prepara nossos corações, nossa vida, nosso espírito para o nosso culto de ceia hoje à tarde. Que venhamos com o coração alegre, agradecido por aquele dia no Calvário. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Leva-nos para casa e dá-nos, Senhor, um bom almoço, um bom restante de dia na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.